Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Glorificado seja o nome de Jesus. Que Deus abençoe que estão assistindo a transmissão nessa noite. Deus venha falar aos seus corações. Amém? É só impressão minha, mas o céu está baixinho hoje. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Pastor Paulo, Pastor Wallace, que Deus continue abençoando. Irmãos, nós estamos aí finalizando, segundo o pastor me orientou, a série Esperando o Melhor de Deus. Já ouvimos muitos ensinamentos ministrados aos nossos corações sobre este tema. E hoje nós vamos finalizar aqui. O Senhor colocou algo no meu coração. Eu quero compartilhar com os irmãos. Queria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias. Gênesis capítulo de número 21. É o texto base que nós vamos usar aqui nessa noite. Gênesis capítulo de número 21, verso de número 14. Para nossa meditação. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e um odre cheio de água e os entregou a Agar. Ele os colocou nos ombros dela e despediu-a com o menino. E ela pôs-se a caminho e andou errante pelo deserto de Berseba. Amém, irmãos? Esse é o texto que nós vamos tomar por base hoje. Irmãos, é bem verdade que dentro deste tema nós aprendemos através de muitas ministrações e devemos sempre esperar o melhor, independente de qualquer situação. Por quê? Primeiro, porque nós temos um Deus que é fiel, mesmo nós sendo infiel a Ele. E segundo, que eu sempre gosto de tomar por base, Romanos 8, 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus, pelo seu propósito e que amam a Deus. Então nós podemos esperar o melhor de Deus, porque Deus sempre tem o melhor para os seus filhos, porque Deus é Pai. E podemos esperar o melhor porque tudo que Deus permite acontecer conosco, Ele tem um propósito para realizar. Aleluia. Por que esperar sempre o melhor? Porque Deus, quando chama, Ele se responsabiliza por aqueles que Ele chama. Então, Deus sempre tem o melhor para os seus filhos. E Deus também sempre vai usar ou permitir algumas situações para que o nome dEle seja glorificado, que o propósito dEle aconteça e para você entender que você tem um dono. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Dentro deste texto que ora lemos, nós vemos aqui, pode deixar, Fabinho. Nós vemos aqui uma situação em que houve uma crise familiar.
Na família de quem? Na família de Abraão. Por que uma crise familiar? Porque houve uma precipitação. A Bíblia vai nos dizer que quando Deus se revela a Abraão, Deus se revela, chama Abraão para um particular, e a Bíblia nos diz que Deus faz promessas a Abraão. E a promessa principal sobre a vida de Abraão é que ele teria um filho e a sua descendência seria como a areia do mar, como a areia da praia. E a Bíblia diz que quando Deus faz essa promessa, Deus ele não erra naquilo que ele promete e nem aquilo que ele escreve, aquilo que ele prepara. Só que nós vamos chegar num contexto que o tempo foi se passando da promessa ao ponto de sua mulher Sara não acreditar mais que ela poderia gerar um filho. E por esse fator, ela entende que ela deveria dar uma ajuda para Deus, o Deus que fez a promessa. Já que está demorando, já que o meu processo está demorado, já sou avançada de idade, eu não sei que possibilidade eu vou ter de ter um filho nesta idade. Aí a Bíblia nos diz que ela entra num consenso, conversa com Abraão e fala para Abraão, para que a promessa se cumpra e você tenha uma descendência, é necessário que a gente ter uma escrava, para que essa mulher gere filhos para você e a promessa de Deus se cumpra sobre a sua vida. Até o momento tudo foi acordado, tudo certinho. Até começar o quê? O conflito. Porque a Bíblia diz que Agar vem, se cumpre o acordo, ela engravida e começa a gerar um filho. E aí traz um conflito para dentro da família, porque começa a disputa. Porque o fator maior e o fator principal, além da promessa, Sara começou a entender o quê? Ela vai gerar filho, Deus tem uma promessa sobre Abraão, e esse menino vai ser herdeiro. Como é que eu vou ficar nessa história? E aí o que acontece? Nós vamos chegar no texto em que eu li. A Bíblia diz que Sara tinha muita influência sobre Abraão, tanto o ponto que quando ela chega para Abraão e diz, Abraão, não dá mais, essa mulher ficar dentro de casa, você vai ter que mandar ela embora. Então, peraí, ela serviu para fazer parte da família, serviu para contribuir com a promessa que Deus tinha, só que chega no momento em que Sara entende que ela não serve mais, porque atrapalharia o bem-estar da família. Só de contexto para vocês entenderem, eu já vou entrar na mensagem. Aí a Bíblia vai nos dizer que Sara conversa com Abraão e fala para ele, despede a escrava, porque não dá mais para ficar aqui dentro. Abraão fica meio incomodado com aquela situação, porque Agar está gerando um filho dele, mas a Bíblia nos diz que Deus, como Deus, Ele é poderoso, e Deus nunca perde o controle de nenhuma situação, por mais que ainda as pessoas se precipitem, como Sara se precipitou, Deus chega para Abraão e fala, Abraão, acalma o seu coração, segue o que Sara está dizendo, porque eu tenho uma promessa sobre vocês, mas também tenho uma promessa sobre Ismael. Louvado seja o nome do Senhor.
Aí a Bíblia diz que Abraão pega um pedaço de pão e um odre de água, despede Agar com o menino. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, quando eu entro dentro deste texto, acontece 3 situações aí de crise sobre Agar. A primeira, porque a Bíblia vai nos dizer que quando Abraão toma essa atitude, primeira coisa que acontece com Agar é o sentimento de rejeição. Porque ela é rejeitada por uma família que a um ponto ela era útil. Foi útil. Quando precisou, ela estava disponível. Agora chega um momento que um homem que gerou um filho nela, chega para ela e fala que ela tem que ir embora. Entra comigo dentro deste contexto. E a Bíblia vai nos dizer, Júnior, que Agar se sente rejeitada. Entra uma crise de rejeição, que começa a passar um filme dentro da cabeça dela. E aí eu começo a entender e analisar algumas coisas. Como essa mulher estava se sentindo rejeitada. O que se passou na cabeça dessa mulher? Aleluia. Segundo, não passou só por rejeição, mas passou por uma crise de falta de recurso. Porque Abraão, debaixo de uma promessa, doutor Paulo, chega para a mulher que estava gerando um filho dele e diz assim para ela: a única coisa que eu posso dar para você nessa situação é só um pedaço de pão e um odre de água para você caminhar para o deserto. Porque aqui já foi acordado com a minha esposa e não dá mais para você ficar aqui. Dizendo assim: estou te deserdando. Meu Deus do céu. E aí, para contribuir, o terceiro fator da crise, a Bíblia diz que ela foi errante pelo deserto, sem direção. Louvado seja o nome do Senhor. Então entenda comigo, como esperar o melhor de Deus diante de uma rejeição, diante de falta de recurso e diante de uma falta de direção. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem nunca foi rejeitado, igreja? Quem nunca passou por um processo de rejeição? Eu estava ouvindo aqui a irmã Nath comentando. Imagine você passar um ano inteiro estudando, se dedicando, e você vai e faz a prova, e quando você termina a prova, vai receber o resultado, seu nome não está na lista. Como é que você se sente? Rejeitado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Imagine você orando durante um bom tempo, esperando uma situação, e a situação não chega. Como é que você vai se sentir? Rejeitado. Você vai numa empresa fazer um processo seletivo, você passa em todas as fases, quando chega no final do resultado, você não foi escolhido. Rejeitado. Louvado seja o nome do Senhor. Tem vários tipos de rejeição. Quem nunca se sentiu rejeição ou rejeitado por alguma situação? Aleluia. E nós não estamos falando somente porque ela era escrava, mas porque ela fazia parte da família de Abraão, um homem chamado por Deus, um homem de promessas de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Além dessa crise de rejeição, falta de recurso. Como se despedir uma mulher que está gerando o filho dele para o meio do deserto, com um pedaço de pão e um pouquinho de água, dizendo assim: se vira. Meu Deus do céu. E aí a terceira situação, que ela parte errante, sem direção nenhuma. Aleluia.
Como esperar o melhor de Deus diante de rejeição, de falta de recurso e de falta de direção? A Bíblia diz que quando Agar parte para o deserto, chegou o momento da caminhada do deserto, que acabou a água, que acabou o pão. Imagine, no meio do deserto, passando um filme na cabeça dela de tudo que tinha acontecido lá dentro da família. Não tinha pedido para estar dentro da família, mas foi recebida, foi abraçada, e de repente, não serve mais. Aí chega no meio do deserto, sem recurso, sem água, sem pão e ainda com um menino. A promessa, a herança, aleluia. E sem direção. Vou te explicar por que sem direção. Porque imagine a pessoa dentro de uma crise dessa. Ela não vê escapatória nem saída para nada. Só que eu acho interessante é que ela estava vivendo esse momento pela segunda vez. Porque pela primeira vez, a Bíblia diz que ela, por sofrer humilhação, ela vai para o deserto também. Então não é a primeira vez. É a segunda, ela vai para o deserto. E quando ela vai para o deserto, quem aparece para ela? O anjo do Senhor. Dizendo assim: não é tempo ainda de você passar pelo deserto. Preste atenção. Vai, volta para sua senhora, se humilha diante dela e fica quietinha lá. Aleluia. Porque na primeira vez ela saiu. Só que na segunda vez ela foi despedida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aí quando ela está no segundo momento do deserto, que ela não tem mais, vivendo uma crise de rejeição, não tem mais recurso, sem direção, a Bíblia diz que ela toma uma atitude, porque ela estava com seu filho, e as mães que estão aqui sabem, coisa mais difícil de passar, a pior situação que tem, é você ver o seu filho passando algum tipo de necessidade. Todo pai e mãe aqui que tiver faz qualquer coisa para não ver o filho passar necessidade. Quando ela viu aquela situação, a Bíblia diz que ela avistou um pé de zimbro. E a Bíblia diz que ela coloca o menino lá, com a intenção de não olhar e ver ele morrendo. A sua promessa, a sua herança. Aí a Bíblia diz que quando ela coloca o menino lá, o menino chora. E a Bíblia diz que Deus brada do alto céu, brada o nome do Agar, e diz para ela: eu ouvi o choro do menino. O menino não vai morrer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui é muito profundo. Aleluia. Como esperar o melhor de Deus diante de rejeição, de falta de recurso e de sem direção? Aleluia. Primeiro ensinamento para mim e para a sua vida aqui. Consciência de estar debaixo de uma promessa da palavra de Deus. Aleluia. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, talvez essa história é certeza de que a palavra de Deus, a Bíblia diz que quando ela sai, ela não volta vazia. Talvez você entrou aqui como passando um processo, quem sabe como Agar, se sentindo rejeitado em alguma área da sua vida,
sem recurso em alguma área da sua vida, ou sem direção em alguma área da sua vida. Aleluia. Primeira coisa que você tem que entender é que você não está aqui por acaso. Lembra do que eu falei no início? Romanos 8, 28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito. Aleluia. Você já parou para imaginar que tudo isso que você está vivendo, toda essa situação que você está enfrentando, faz parte de um processo de Deus sobre a sua vida, por aquilo que Ele chamou você para realizar? Aleluia. Porque muitas das vezes nós estamos enfrentando situações e nós não conseguimos fazer uma pergunta para Deus, o porquê eu estou passando por esse processo. Muitas das vezes se precipita em querer sair do processo, se precipita em não aceitar o processo e esquece que aquele processo é um caminho que Deus pode estar permitindo para o nome dele ser glorificado e para você ter um encontro e saber que você está debaixo de uma promessa. Como que eu vou passar por uma rejeição? Como que eu vou passar por falta de recurso? Como que eu vou passar por falta de direção? Tendo consciência que você foi chamado por Deus e é escolhido por Deus. Aleluia. Por isso que eu falo sobre Gênesis 1, 26. Aleluia. Projeta para mim, por gentileza. 27. Acho que eu errei aqui. É 1,26 mesmo. 26. Então Deus disse: façamos os seres humanos à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais do rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Deus colocou em você a imagem e semelhança dele. Quando Deus criou você, Deus criou para um propósito na terra. O propósito de Deus na terra sobre a sua vida é glorificar o nome dele sobre a sua vida. Então você está vivendo, quem sabe, um momento como Agar, e não quer aceitar de passar pelo processo, mas Deus está dizendo: tenha consciência que você está debaixo de uma promessa. Todas as pessoas que são chamadas por Deus, Deus ele chama, Deus ele se revela e Deus faz uma promessa. Abraão não foi diferente. Se você está aqui hoje, foi porque Deus te chamou. Se você está aqui hoje, é porque Deus se revelou para você. Se você está aqui hoje, é porque Deus fez uma promessa para você. Aleluia. Me trouxe a memória aqui uma vez que o pastor Paulo diz assim, e quando ele nasceu, se eu tiver errado, ele vai me corrigir, que foi lido um versículo, não é isso, pastor Paulo? Mateus 4,19. Uma promessa. Se passou muitos anos, então Jesus lhe disse: sigam-me e eu vos farei pescadores de homem. Posso fazer uma pergunta, pastor? Quantos anos fazem isso? Não precisa falar, pastor. Irmãos, anos e anos se passaram. E olha o que Deus fez na vida do pastor Paulo. Quantas famílias debaixo da autoridade dele. Quantas pessoas debaixo da direção dele. Eu estou trazendo ele como exemplo, porque ele é o anjo da igreja, dizendo para você assim: Deus fez uma promessa para você, eu não sei quanto tempo, quando foi isso. Eu quero que você entenda que você está passando hoje. Você tem que ter a consciência, independente do que eu estou vivendo, do processo que eu estou enfrentando, eu tenho uma palavra de Deus sobre a minha vida e uma promessa. Aleluia. Isso não vai deixar você morrer no deserto,
Não vai deixar você esmorecer, mas você tem que esperar o melhor de Deus. Por quê? Porque você tem que ter uma consciência que está debaixo de uma promessa. Aleluia. O anjo falou com Agar que do filho dela seria feita uma nação. Segunda coisa, quando Deus bradou o nome de Agar no deserto, a Bíblia diz que acontece uma segunda coisa, que Deus pede para ela olhar e ver uma fonte. Quando ela abre os olhos, ela vê uma fonte. Preste atenção nisso. A Bíblia não dá detalhes se aquela fonte já existia ali, se ela não tinha visto aquela fonte, mas a Bíblia diz que Deus manda ela olhar para a fonte. Deus abre a visão espiritual. Aleluia. Como esperar o melhor de Deus? Tendo uma consciência que nós estamos debaixo de uma promessa. Segundo, ter uma visão espiritual. Irmão Alex, como é que eu vou ter uma visão espiritual debaixo de rejeição, falta de recursos, sem direção? É justamente que quando estamos debaixo de uma promessa, debaixo de uma palavra, no momento certo Deus vem e abre a nossa visão. Por quê? Não vai morrer nesse deserto. Aleluia. Aleluia. Não é que Deus estava tomando partido de Sara perante Abraão, não. O que Deus quis mostrar é que do mesmo jeito que Deus cuidaria de Isaac, Deus iria cuidar também de Agar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então quando Agar parte para o deserto, presta atenção, parte para o deserto, ela estava debaixo de uma promessa. E pelo ela estar debaixo de uma promessa, Deus falou, chegou a hora em que ela está debaixo de uma rejeição, sem direção e falta de recurso, eu vou abrir os olhos espirituais dela, aleluia, para ela entender que ela está debaixo da minha promessa, debaixo do meu propósito. Então ela não vai morrer, nem o filho dela vai morrer. Aí Deus abre a visão espiritual. O que você quer dizer com isso, irmão Alex? Porque é nos momentos de crise que nós passamos, onde Deus mais se revela para nós. Aleluia, louvado seja o nome. É nos momentos de processo mais difíceis que nós passamos, é que Deus está pronto para se revelar para nós. Aleluia. É nos momentos mais difíceis da nossa vida que Deus está pronto para liberar a promessa, para refrescar a nossa mente sobre a promessa, para abrir a nossa visão espiritual e fazer nós entendermos que nós estamos debaixo de uma promessa e que nós temos que enxergar o que Deus tem para nós. Aleluia. Você quer que Deus vai abrir a sua visão espiritual hoje aqui? Aleluia, porque às vezes nós estamos tão envolvidos com o problema, com a rejeição, com a falta de recurso, sem direção, que nós não conseguimos enxergar nada. Aí Deus fala assim, está na hora de eu abrir a sua visão espiritual. Lembra aquela passagem no livro de Reis, em que o profeta Eliseu estava na sua casa, um moço que andava com ele, que servia a ele, a Bíblia diz que eles estavam lá na cidade de Dotã, se não me falha a memória, a Bíblia diz que de noite a cidade foi cercada, a casa de Eliseu foi cercada. O jovem viu tudo aquilo. Chegou para Eliseu e falou, e agora o que nós vamos fazer? Eliseu chegou para o jovem e falou assim, você não está vendo o que eu estou vendo? Aleluia. Eu vou orar para Deus abrir os seus olhos e você enxergar o que eu estou enxergando. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto o jovem estava vendo a adversidade, o adversário, Eliseu estava vendo o exército de Deus em prontidão para guardar Eliseu, porque Eliseu estava debaixo de uma promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Então não vai ter morte, vai ter vida. Então não vai ter adversidade, vai ter vitória. Louvado seja o nome do Senhor, porque você está debaixo de uma promessa. E Deus vai abrir a tua visão espiritual. Aleluia. Como esperar o melhor de Deus? Louvado seja o nome do Senhor.
sabendo que nós somos cuidados por Deus. Quando Agar estava nas suas últimas, sem mais esperança, Deus bradou do alto céu e falou para ela: eu ouvi o choro do menino. Você sabia que Deus está muito mais próximo de você do que você imagina? Aleluia. Mas, irmão Alex, eu estou no deserto. Estou passando por um processo muito difícil. Deus está pertinho de você. Porque Deus, Ele zela e cuida daqueles que Ele chama. Não deixa sozinho. Talvez você entrou aqui se sentindo rejeitado em alguma área da sua vida. Ou almeja alguma coisa e o recurso ainda não apareceu. Ou está sem direção, precisa tomar uma decisão e não tem direção. Hoje é a noite em que Deus vai trazer à sua memória as promessas. Em que Deus vai trazer a você uma visão espiritual daquilo que Ele tem com você. E trazer a você que você está sendo cuidado por Ele nos mínimos detalhes. Você crê nisso? Partindo para o final, eu queria que o louvor se preparasse e louvasse o hino. Aleluia. Gênesis 25, versículo de número 12. Abre para mim. Quer dizer que, diante de tudo isso, a Bíblia vai nos dizer que diante de uma crise de rejeição, diante de falta de recurso, falta de direção, Deus se revelou a Agar no deserto. Deus abriu a visão espiritual de Agar no deserto. Aleluia. E Deus ainda fez outra coisa com o filho de Agar. A Bíblia diz que ele viveu, habitou e cresceu no deserto. Aleluia. Vocês perceberam que aí tem dois caminhos? Tem gente que, devido àquilo que Deus tem com ele, ele é preparado no deserto. O processo é diferente. Deus nunca vai levar cada um pelo mesmo processo. Sempre o processo é diferente, de acordo com aquilo que Deus chamou. Aleluia. A Bíblia diz que ele viveu, cresceu, habitou no deserto e virou flecheiro. Você sabia que flecheiro no deserto é uma das melhores habilidades que tinha? Quem era flecheiro dominava e governava. Porque ter arco e flecha, você conseguia derrubar os seus inimigos sem ter proximidade. Abre para mim de novo, Gênesis 25, 12, só para me finalizar aqui. Então quer dizer que depois de tudo isso, a Bíblia vai nos dizer sobre isso aí. Esse é o registro dos descendentes de Ismael, filho de Abraão, que Agar, a serva egípcia de Sara, deu a ele. Estes são os nomes dos filhos de Ismael, alistados por ordem de nascimento. Nebaiote, o primogênito de Ismael, Quedar, Adibel, Mibsão, Mismá, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafs, Quedemá. Estes foram os 12 filhos governantes das suas tribos. E os seus povoados, acampamentos, receberam o nome deles. Deus cumpre ou não cumpre promessa? Foi para o deserto, debaixo de rejeição, sem recurso, sem direção. E Deus fez dele governante com tribos. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aí é promessa de Deus.
Isso aí é cuidado de Deus. Isso aí é Deus abrindo a visão espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar de pé? Será que podemos continuar esperando o melhor de Deus? Debaixo de rejeição, de falta de recurso e falta de direção? Eu não tenho dúvidas que alguém entrou aqui debaixo de processos muito difíceis. Eu queria te convidar aqui nessa noite para você vir à frente. Talvez você está precisando de recurso. Talvez você está se sentindo rejeitado em alguma área da sua vida. Ou talvez você está sem direção e precisa tomar uma decisão. E Deus falou ao meu coração, não se precipite. Não queira ajudar Deus a cumprir a promessa dele, porque Deus não precisa de ajuda. Deus, ele sabe como ele trabalha. O que Deus quer é que você viva o processo e confie nele, como foi falado aqui. Confie nele. Como é o nome dela? É Natália? Cadê ela? Cadê ela? Tá aí? Levante a mão para mim. Aqui. Sabe o que Deus falou para mim na hora que você estava testemunhando aqui? Sabe o que Deus falou no meu coração? Pode gravar aí o dia, o horário, os tempos. O Senhor falou para mim só uma palavra para falar para você. Fala para ela que eu vou glorificar o meu nome sobre o CRM dela. Viu? Você vai passar por uns processos que você não vai entender muitas coisas. Mas você vai lembrar desta palavra. Deus vai glorificar o nome dele sobre o seu CRM. Viu? É algo particular dele contigo. Eu não entendi o que é que Deus vai fazer. Mas Deus falou somente para isso. Porque você vai passar por um processo. E Deus falou assim, fala para ela só isso. Que eu vou glorificar o meu nome sobre o CRM dela. Isso é muito profundo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero chamar o grupo de louvor para louvar. Eu queria convidar você para vir à frente. Eu queria orar por você. Aleluia. Sabe, você está sentindo como Agar aqui nessa noite? Aleluia. Está às vezes sem esperança e não está conseguindo enxergar. E muitas das vezes Deus tem que abrir a nossa visão espiritual para nós entendermos aquilo que Deus tem conosco. Porque às vezes a adversidade que estamos vivendo fecha os nossos olhos, nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus tem para nós. Aleluia. Mas nós temos uma palavra aqui nessa noite. Nós podemos esperar o melhor de Deus. Porque Deus tem o melhor para aqueles que Ele chama. Louvado seja o nome do Senhor. Você não vai morrer nesse deserto. Você não vai morrer nesse processo. Muito pelo contrário. Deus está te preparando. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, para finalizar, para você guardar isso, Deus transformou uma crise familiar em um triunfo de cumprimento de promessa. Talvez você está vivendo conflito familiar aqui nessa noite, em alguma área da sua família. E Deus está dizendo que aqueles que eu chamo, eu transformo a crise em triunfo. Aleluia. Eu transformo a adversidade em vitória. Não tem nada que Deus não tem poder de transformar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Hoje é um culto da família e eu falei um pouquinho sobre família. E qual é a família que não tem conflito? Meu Deus. Qual é a família que não tem divergência? Aleluia. E a divergência que teve na família de Abraão, já estou encerrando. Mas eu tenho que entregar isso aqui. Uma das coisas era por causa da primogenitura e por causa da herança que viria da promessa de Deus sobre a vida de Abraão. Louvado seja Deus. Aí quando teve o conflito, Deus falou assim, deixa eu fazer uma coisa. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a minha mão sobre os dois lados e vou abençoar os dois lados. Então eu vou multiplicar a nação de Isaac, mas vou multiplicar a nação de Ismael. Aí eu já resolvo o problema. Aleluia. Por que Deus fez isso? Porque reino dividido não prospera. E Deus falou assim, então eu vou abençoar os dois lados. Só que um vai ter um processo mais difícil, vai para o deserto. Mas eu vou cuidar no deserto. Louvado seja o nome do Senhor. O outro vai ter um pouquinho mais de facilidade. Mas eu também vou abençoar porque está debaixo da minha promessa. Mas Deus não deixa de cuidar de quem Ele escolhe. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor.
Vem pra frente, Nath. Queria que você viesse pra frente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é Deus de mistério, mas Deus, Ele sabe como trabalha. Aleluia. Aleluia. Estenda a mão pra cá, irmão. Aleluia. Érica e Neils, vem pra frente. Aleluia. Vou chamar aqui quem Deus está colocando no meu coração. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmão João Batista, vem aqui pra frente. Aleluia. A barra da Cassel Iremandarassuia. Ela manda cair o Tora Manaracel. Aleluia. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Aleluia. Deus falou que tem fonte de água viva para quem está crendo que está debaixo de uma promessa. Aleluia. Aleluia. Deus, é no nome de Jesus, Pai. Eu sinto a Tua presença neste lugar, Senhor. Eu sinto a Tua palavra, Senhor, que caiu como glória nos nossos corações, ó Pai. Aqui estão Teus filhos e as Tuas filhas que estão debaixo de uma promessa, mas está passando por um processo. Aleluia! Mas o Senhor é um Deus que reverte, Senhor, crise em triunfo. Porque de Ti podemos esperar o melhor, porque o Senhor tem o melhor para nós, porque o Senhor é Pai. Aleluia! Independente de como estamos sentindo nessa noite, nós temos a consciência que estamos debaixo de uma promessa da Tua palavra. Aleluia! E nós estamos aqui agora, Senhor, com os olhos espirituais abertos, enxergando a fonte de vida que é a Tua palavra que sacia a nossa alma. Pai, é no nome de Jesus, Senhor, entra agora, Senhor, com a Tua mão poderosa sobre os Teus filhos, sobre as Tuas filhas, Senhor. Abra a visão espiritual deles e faça eles enxergar que não vai morrer nesse deserto. Aleluia. Essa crise vai passar e o Seu nome vai ser glorificado. Aleluia. O adversário vai ter que reconhecer que o Senhor é Deus sobre a vida de cada um aqui. Aleluia. Eu vejo o Senhor entrando em casas, em famílias, em empresas, Senhor, em negócios. Ah, Senhor, o Senhor é um Deus poderoso. E nessa noite, aleluia, ainda que tenha acabado a água, ainda que tenha acabado o pão, aleluia, o Senhor tem recurso, o Senhor tem provisão, o Senhor tem promessa para o Teu povo, o Senhor que está debaixo de uma palavra. Pai, é no nome de Jesus que eu quero Te agradecer pelas vidas que vieram aqui, Senhor, e ministro sobre elas, Senhor, a Tua bênção pelo poder da Tua palavra, Pai. É que eu Te agradeço no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus.